Olá, que bom estar de volta com você para mais uma lição da Escola Sabatina através aqui do canal Classe de Professores. Nesse trimestre, estudando o livro de Deuteronômio. Chegamos à lição número 6. Que nação há tão grande? É uma pergunta que Deus faz. E essa pergunta pretende mostrar que Israel foi escolhido e era uma nação abençoada naquele momento, não por causa do que fez ou do que era intrinsecamente, mas por causa do seu Deus. E nós vamos além nesta semana, o tema vai abranger também a importância da obediência, a função e a importância da obediência da lei de Deus nesse processo de tornar Israel grande, um povo grande, do ponto de vista da bênção de Deus. Então nós começamos a nossa discussão com uma nação grande e as leis de Deus. Esse seria o primeiro tópico desta semana, né? Deus pede, em vários lugares você vai encontrar isto, no livro de Deuteronômio, que o povo não aumente nem diminua sua lei, ou seja, seja obediente à revelação de Deus para eles. E isto ia gerar neles grandeza espiritual, grandeza material, uma grandeza missionária também, né? Deuteronômio 4, verso 2, fala exatamente disso. Aumentar ou diminuir as leis de Deus, na verdade, infelizmente, foi uma realidade na história de Israel. Quando você chega no Novo Testamento, por exemplo, você entende isso. Quando em Mateus 15, versos de 1 a 9, Jesus fala da tradição dos judeus, que estava, pela tradição, invalidando os mandamentos. Por quê? Porque Deus dizia uma coisa e eles queriam ir além, supostamente para agradar a Deus, mas isso gerava fanatismo, extremismo e hipocrisia também, e uma série de outras coisas. A grande verdade é que obedecer à lei de Deus é importante. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita. Ela revela o caráter de Deus. E ao guardar a lei, o povo naquela época, e nós também, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Ou seja, a lei não é alguma coisa que a seu bel prazer Deus resolveu instituir para nós. Os mandamentos, os ensinos bíblicos, não são alguma coisa que Deus inventou para, digamos, complicar a nossa vida, dificultar a nossa vida. Não, ao contrário, é para nos abençoar. É para que a gente tenha uma vida feliz nesse mundo e a gente possa ir se acostumando como é que é a vida no céu. Essa é a questão, né? Agora, um segundo tópico aqui da nossa lição, nós precisamos ver alguns exemplos práticos dos resultados de obedecer à lei de Deus e também de desobedecer. Por exemplo, em Deuteronômio 4, verso 3, diz que todo homem que seguiu a Baal, que era um deus falso, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Então aí está o resultado da desobediência. Eles, naquele deserto entre o Egito e Canaã, aquela geração morreu por causa da desobediência, da idolatria, de se voltar aos falsos deuses. Aí está o resultado da desobediência. Se você vai a Deuteronômio 28, vai ver ali vários resultados da desobediência, né? Então, esse episódio, especialmente que Deuteronômio 4:3 fala do Baal Peor, né, que eles seguiram, teve lugar quando os israelitas se prostituíram com as moabitas. Isso está lá em Números 25, né? Na caminhada eles encontraram e praticaram imoralidade com aquelas mulheres e aquilo fazia parte do próprio culto aos deuses falsos daquela época. Sempre há uma ligação entre sexualidade depravada e idolatria. As coisas vão juntas. Hoje não é diferente. Não se tem uma deusa, mas está aí a pornografia, está aí todo esse caudal de opções, né, malignas que estão destruindo a mente e a vida de muitas pessoas, né? Agora, em Deuteronômio 4, verso 4, ele diz ao contrário. Ele diz assim: aqueles que se achegaram, vós achegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Ou seja, aqueles que caíram no caminho foi por causa do pecado e da desobediência. Ele diz, por outro lado, aqueles que se procuraram a Deus, esses agora estão vivos. Então, ele deixa muito claro os resultados da desobediência, que é a morte, e nesse caso é morte eterna, e
deixa muito claro os resultados da obediência e da busca de Deus. Porque obediência não é apenas uma coisa legalista, mas é alguma coisa de temor a Deus, de buscar a Deus. E isto gera a obediência em nós, né? Então, a palavra todos aqui, onde ele fala que vos achegasse ao Senhor vosso Deus hoje todos, indica que esse grupo teve uma entrega total a Deus e nada de indecisão, ok? Bom, o terceiro tópico seria resultados de obedecer. O que ia acontecer com aquele grande povo que Deus chamou por seu amor, por sua misericórdia, por sua graça, e agora, se eles fossem obedientes, o que ia gerar? Em primeiro lugar, geraria um povo sábio e próspero. O texto diz assim: guardai os mandamentos, cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão os estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Deuteronômio 4, verso 6. O que isso quer dizer? É que eles, na obediência a Deus, teriam prosperidade. Prosperidade na família, prosperidade nos negócios, prosperidade no trabalho, e as pessoas iam olhar, e academicamente, inclusive, seriam sábios. Eles iriam gerar nas pessoas uma pergunta: puxa, esse povo é grande, esse povo é sábio, esse povo é valoroso. Ou seja, eles iam implantar na sociedade pagã valores do céu, valores de Deus, né? E isto geraria também, não é? Eu colocaria aqui num segundo tópico, um povo missionário. Ou seja, a obediência e a prosperidade gerariam a admiração das nações, como eu já disse, e os levaria a testemunhar de Deus. Eles iriam dizer: bom, isso tudo acontece porque nós servimos a um Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Nós temos uma aliança com esse Deus e nós obedecemos às regras desse Deus. E ao obedecermos, nós temos prosperidade, nós temos bênçãos, que são bênçãos decorrentes dessa obediência a esse Deus, porque nós fazemos o que é certo, o que é correto do ponto de vista moral, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da religião, da educação dos filhos, do ponto de vista dos negócios, nós somos honestos. Então, tudo isso gera o quê? Bênção, gera prosperidade, e isto gera curiosidade das pessoas. Puxa, que Deus é esse? E aí eles poderiam testemunhar desse Deus. Infelizmente, em muitos momentos da história, eles falharam nessa questão. Bom, para concluir, falando desse assunto de leis, né? Sempre há um debate sobre isso, né? Você sabe. E então, a minha conclusão hoje é um pouquinho diferente, né? Todas as leis da Bíblia são válidas para o cristão hoje? Aquelas leis do Velho Testamento? Vou citar um exemplo, né? As leis dietéticas, as leis de saúde, aquela separação de animais limpos e imundos de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Será que estas leis ainda valem? Bom, nós sabemos que havia leis cerimoniais de matar cordeirinho, de oferecer sacrifício, que essas leis eram temporárias ou sombras da realidade maior, que era o próprio Jesus como Cordeiro de Deus vindo morrer por nós, o sacrifício perfeito. Ok, isso está correto. Mas há uma porção de outras coisas na Bíblia, entre elas estão os 10 mandamentos, o sábado, são leis morais que precedem a Israel, que foram instituídas por Deus, por exemplo, o sábado, antes de existir um único judeu aqui nesse mundo. Então, são leis para a humanidade, são leis morais de Deus. Mas especificamente perguntando na questão das leis de Levítico 11 e Deuteronômio 14, que fala de, por exemplo, não comer a carne do porco e outros animais também, será que essas leis dietéticas, elas ainda têm valor? Esse é um questionamento que muita gente faz, né? Bom, nós temos que entender que, inicialmente, as leis de Deus no Velho Testamento são universais, ou seja, são para todos. Nós precisamos entender também que há leis, digamos, casuísticas e cerimoniais. Cerimoniais eu já falei delas, mas também há leis casuísticas, ou seja, de casos, de assuntos que perderam sua aplicação pelo simples fato de que as circunstâncias que as envolviam desapareceram, não é? Agora, nós precisamos entender
que a função das leis, elas têm uma relação com a própria graça de Deus. As leis no Velho Testamento foram dadas para ordenar um povo dentro do caminho da santidade, dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus para o seu povo é o mesmo hoje, ou seja, ele continua. Então, essas leis devem ser entendidas assim. E entre elas estão as leis de saúde. Levítico 11 e Deuteronômio 14 é uma lei de saúde que não foi abolida. Por quê? Porque ela segue o mesmo padrão, por exemplo, da criação. O próprio linguajar, a ordem ali das coisas, nos lembra Gênesis capítulo 1, que é para a humanidade toda, não é? O Levítico 11, por exemplo, é uma repetição de algo que já existia antes da aliança no Sinai. Por exemplo, essa lista diferenciando animais limpos e imundos, alguns dizem que foi dada só por Moisés, é uma lei de Moisés, é uma lei para Israel, nós não precisamos mais. Só que se você for para Gênesis capítulo 7, verso 2, essa diferenciação entre animais limpos e imundos, ela já existia. Ela foi dada por Deus para a humanidade. Então, nós não podemos aqui descartar esta lei, porque ela precede ao povo judeu. Assim como o sábado, a lei de saúde precede ao povo judeu. Já havia essa diferenciação entre animais limpos e imundos que é feito em Deuteronômio 14 e Levítico 11, ela já existia em Gênesis, antes de existir um único judeu, antes de Moisés começar o seu ministério, e, portanto, ela não é uma lei de Moisés, ela é uma instrução direta do próprio Deus. Bom, pense nisso, converse um pouquinho com seus alunos e a gente volta a conversar sobre esses assuntos na semana que vem com a lição agora de número 7. Um abraço e até lá.